Vamos pegar essa estrutura e fazer o dimensionamento, né? Determinar as tensões, deformações no programa computacional. E para isso eu vou utilizar o AMC. O AMC é o Programa de Análise Elástica de Múltiplas Camadas, que vem junto com o programa Medina, né? Junto com o software Medina. Medina, para quem não sabe, é o novo método de dimensionamento nacional dos pavimentos flexíveis do Brasil. É que já o DENIT vai colocá-lo também como oficial. Tá? Então já o programa Medina vai se tornar oficial. E nele vem junto o AMC, que é o programa, né, junto com o Medina, que é ele que calcula as tensões e as deformações no pavimento. Então nós vamos calcular essas tensões aqui no AMC. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, nessa parte superior é a estrutura do meu pavimento. Vou colocar então a mesma estrutura que eu simulei nesse artigo aqui no AMC. Espessura 7,5, já coloquei aqui, ó, 7,5. Essa aqui é a primeira camada de concreto asfáltico, então 7,5, aqui 7,5. Ó. Segunda camada, base, 15 centímetros. Subbase, 20 centímetros. Última camada, subleito, semi-infinita, 0, né? Então a gente deixa como 0. Massa específica eu já coloquei aqui, está em gramas por centímetro cúbico. O comportamento. Bom, nós sabemos que o comportamento das estruturas, das camadas do pavimento, ela não é linear. Mas nós não fizemos os ensaios de módulo. Não temos o módulo aqui também, na época quando eu fiz essa simulação, eu não tinha os modelos não lineares. Então a gente vai simular ele linear. Isso é muito, usualmente é muito feito isso, né? A gente simula, quando se não tem os módulos, né, os ensaios, a gente simula esse comportamento, esse módulo como se fosse linear. Porque veja, o módulo de resiliência ele depende das tensões, né? Que estão as tensões que esse material está sofrendo. Então, dependendo das tensões que esse material sofre, da magnitude dessas tensões, o módulo dele varia. Aqui a gente vai simular, né? A gente vai determinar como se ele não variasse. Então, eu vou pegar aqui e colocar o módulo da camada asfáltica 6.000 MPa, aqui está como 60.000 kgfm por centímetro quadrado, então a mesma coisa, 6.000 MPa. Só vou botar aqui para dar certeza aqui, 6.000, aqui 4.400, 200, 120, ó. Subleito 120. K1, K2, K3 é o próprio modelo. Não, como é linear, não vou preencher tudo zero, né? Então ele não muda com as diferentes tensões. Então, o K1, K2, K3 não vou preencher. O coeficiente de poação coloquei o mesmo aqui do exemplo que eu fiz. Então, 0,27, 0,35, 0,35, 0,45. 0,27, 0,35, 0,35, 0,45 coeficiente de Poisson. Fechou. Carregamento. O carregamento é de 8,2 toneladas. Né? Um semi-eixo. Quando é feita a simulação, é por uma simulação por um semi-eixo de 8,2 toneladas. É o que é feito aqui, ó. Eixo padrão. Agora, só me resta colocar as coordenadas, ou seja, aqui, ó, x, y, z, essas três colunas, é para eu colocar as coordenadas de onde eu quero verificar essas tensões, essas deformações e essas deflexões no meu pavimento. Eu vou colocar no eixo no x igual a 0, y igual a 0 e o z igual a 0. Isso é como se fosse bem embaixo da roda. Aqui, né? O eixo das coordenadas é bem embaixo da roda. O x0, o y0 e o z0 é bem na superfície embaixo da roda. Eu quero também verificar na face inferior do meu revestimento asfáltico. Porque note, é ali que nós vamos pegar a deformação de tração. Eu quero, na verdade, a deformação de tração na face inferior do meu concreto asfáltico, que é onde é mais crítico, é onde acontecem as deformações de tração e é ali que se originam as minhas trincas por fadiga. Elas começam geralmente de baixo para cima. A gente sabe que também tem as trincas
de cima para baixo, mas nessa análise mecanística aqui nós vamos pegar apenas essas trincas oriundas da face inferior do meu revestimento. Beleza? Então eu vou colocar aqui o valor de 7,44. Tem que ser, peraí, tem que ser ponto, né? Não, é vírgula mesmo. 7,44. 44. Não, minto. 7,4999. Eu quero bem na face inferior. Eu não posso colocar 7,5, tá? Senão o programa ele não calcula. Eu tenho que botar um pouquinho acima para ele calcular. Vamos lá. Uma coisa aqui que eu esqueci, ó, é a condição de aderência. Só que é uma coisa importante, acabei esquecendo de falar. Quando eu coloco aqui igual a 1, isso significa que a minha camada superior está aderida à camada inferior, ou seja, a camada de revestimento asfáltico está aderida à camada de base. E aqui a camada de base aderida à camada de subbase. E a subbase aderida à camada do subleito da terraplanagem. Certo? Por que eu coloquei igual a 1? Por que eu coloquei aderida? Porque quando eu realizei essa simulação nos outros programas computacionais, como o Elsen 5, eu fiz como camada aderida. Era geralmente realizado essas análises com a camada aderida. Isso é uma discussão bem grande aí na área da pavimentação, se coloca como aderida, se coloca como não aderida. O programa Medina, o software Medina, né, através do dimensionamento pelo método Medina, considera como não aderida. Tá? Consideraria aqui tudo zero. Quando está zero aqui, é como se fosse tudo aderida. Tudo não aderida, minto. Aderida seria tudo 1. Beleza? Aqui no subleito eu não preciso botar o valor porque não tem nenhuma camada abaixo. Então, aqui estariam todas as camadas aderidas. Eu vou deixar assim porque eu quero verificar aqui as tensões, as deformações com os resultados que eu tenho aqui nesse artigo. Então, por isso que eu vou deixar assim. Acho que é isso, fechou. Então, eu venho aqui em calcular e o programa já vai me calcular as tensões e as deformações. Vou botar aqui congelar as coordenadas, porque eu consigo aqui mexer para o lado. Vou para o lado, um pouco aqui para o lado, eu vou achar o que eu quero, que é o EY. O que é o EY? Deformação de tração. Tração porque está negativo, tá vendo? Então eu tenho aqui uma deformação de tração na face inferior do meu revestimento asfáltico. O que é aqui? 1,55 vezes 10 a menos 4. Então é 155 micro deformações. Com esse valor, beleza, eu tenho esse valor. Que fui no programa. Então pego aqui a minha estrutura que eu dimensionei, 7,5 centímetros, 15 de base, 20 de subbase e aqui uma camada semi-infinita. Pego essa estrutura, levo no programa computacional, determino a deformação de tração na face inferior do revestimento do concreto asfáltico do CA. Certo? Pego essa deformação e levo com a deformação de tração, né? Com a deformação de tração, calculo o N admissível. Da onde vem esse N admissível? Da curva
com a curva de fadiga daquela minha mistura asfáltica. Vou pegar a curva de fadiga, o ensaio, né, que eu realizei, o ensaio de fadiga que eu realizei em laboratório daquele meu concreto asfáltico, determino a curva de fadiga, pego essa deformação de tração que eu calculei no programa computacional e levo para essa minha curva de fadiga e determino o número N admissível. Como é que era feito anteriormente? Nem sempre se tinha a facilidade ou a disponibilidade da gente realizar uma curva de fadiga. Não era tão fácil. Hoje está mais fácil a gente realizar as curvas de fadiga. O que era feito? A gente pegava modelos já realizados na literatura, mais ou menos parecido com aquele meu tipo de mistura asfáltica, e utilizava aquela curva de fadiga para determinar o meu N admissível. Foi o que eu fiz aqui, foi o que foi feito nesse artigo. Como a gente não tinha um ensaio dessa mistura asfáltica, supôs que a gente poderia utilizar um modelo, por exemplo, de desempenho de fontes, modelo da Fontes 2009, que fez curvas de fadiga com misturas asfálticas densas da faixa C do DENIT com CAP 5070. A gente sabe que mesmo que a gente utilize uma faixa C do DENIT, CAP 5070, diferentemente vão ter concretos asfálticos vão ser muito diferentes um com os outros. As curvas de fadiga vão ser muito diferentes. Isso é o grande problema de se realizar uma análise mecanística sem determinar a curva de fadiga daquela mistura asfáltica. Então eu posso estar errando, né? Posso estar fazendo uma análise mecanística com aquela curva de fadiga, um modelo de curva de fadiga, e lá em campo aquele meu concreto asfáltico não tem esse desempenho que tem aqui esse modelo. Mas, de qualquer maneira, eu vou pegar então essa deformação de tração, esses 155 micro deformações aqui, né? Onde é que está? Aqui, 155. E vou colocar aqui na equação, né? Aqui na equação, e vou determinar o N. Esse N aqui é o N admissível. Portanto, o meu N admissível, né? O meu N admissível tem que ser maior, ou seja, o meu N de projeto, então, né? O meu N de projeto, que é o N aqui, né, que eu calculei anteriormente, é o meu N da pista, né, calculado na pista com o levantamento do tráfego, ele tem que ser menor do que o N admissível, que é o N que eu determinei aqui com a curva de fadiga, retirando a minha deformação de tração, Bom, vamos supor que eu vou lá, faço o cálculo aqui do N admissível, e o meu N admissível ele dá menor do que o N de projeto, ou seja, o meu N de projeto, menor ou igual, né? O meu N de projeto ele está maior do que o N admissível, ou seja, não vai suportar os 10 anos para os 10 anos que eu dimensionei aquela estrutura. Aquela estrutura não vai suportar esse N de projeto. Então eu venho aqui e vou aumentar um pouquinho a minha espessura. Vou colocar aqui um 8,5. Certo? Ó, lembra? 155. Peço para calcular. Vamos ver. É o EY. Ó. Olha quanto é que deu. 109. Certo? Então eu tenho agora 109 microdeformações. Vou lá, coloco essas 109 microdeformações aqui na fórmula, né? Na minha curva de fadiga, colocando essa microdeformação que está um pouco menor. Se eu tenho uma microdeformação menor na face inferior do meu revestimento, o meu N admissível vai aumentar. Então, e aí eu vou verificar com o N de projeto. Basicamente é assim que a gente realiza a análise mecanicista.